Olá pessoal, eu sou o pastor Luciano Martiliano, quero convidar você para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar esse link para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. O assunto de hoje é quando Deus se torna um ídolo. Deus no Antigo Testamento logo vai se revelando e se apresentando ao povo dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus também diz que ele era o Deus único e verdadeiro e proíbe o povo de fazer imagens de escultura, porque Deus não queria ser representado por nenhum tipo de ídolo. E Deus vai apresentando-se ao povo para que eles entendessem que existe apenas um único Deus e verdadeiro. Agora, quando nós fazemos de Deus um ídolo? Em primeiro lugar, quando nós temos uma compreensão equivocada a respeito do seu caráter e também da sua identidade. E quando isso se apresenta? Quando nós cremos num Deus libertino. Ou seja, o que é um Deus libertino? Você pode viver de qualquer maneira e mesmo assim ele vai te abençoar. Você pode viver de qualquer maneira e mesmo assim ele vai te dar saúde e vida, porque afinal de contas Deus não liga para a nossa moral, Deus não liga para aquilo que a gente faz. Então essa é uma ideia errada de Deus. Você criou um Deus segundo a sua própria imagem. É uma compreensão equivocada a respeito do caráter e identidade de Deus, pois a Bíblia diz que Deus é santo e também deseja que seu povo seja santo como ele é santo. Então essa é a primeira compreensão equivocada a respeito do caráter e identidade de Deus, quando nós cremos num Deus libertino. Um outro pensamento equivocado é quando nós não cremos num Deus pessoal. Nós cremos que Deus é um Deus impessoal, que Deus é uma energia. Existem diversas religiões que vê Deus assim. Deus ele é impessoal, uma energia criativa e não é uma pessoa. Não, a Bíblia diz que ele é uma pessoa e por isso ele se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Uma outra característica, uma outra compreensão equivocada é o Deus cruel, Deus que criou o mal, a maldade. Quando Isaías diz que Deus criou o mal, não é mal como malignidade, mas o mal como forma disciplinadora. É o mal ético, como, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio vem para disciplinar a maldade dos homens. E quando os homens olham para o dilúvio e para a sentença de Deus, eles podem dizer que Deus é mau. Mas aqui nós temos um mal ético, que é o mal disciplinador. Então essa compreensão de que Deus é cruel é uma compreensão equivocada das Escrituras. Uma outra compreensão equivocada a respeito do caráter de Deus e a sua identidade é o Deus que é confinado a um local e a um rito religioso. Deus ele não está preso a uma religião, Deus não está preso a um local de adoração. E ele deixou bem claro isso quando ele conversa com a mulher samaritana. Olha, os seus pais adoram nesse monte e o povo de Israel adora no Monte Sinai, mas vai chegar o momento que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não está restrito a um ritual e muito menos a uma religião. Então essa ideia de que Deus está preso a uma religião, a um local e a um rito é equivocado. Uma outra compreensão equivocada a respeito do caráter de Deus e a sua identidade é quando a gente se relaciona com Deus baseado em nossos méritos e deméritos. Ou seja, Deus só pode me abençoar se eu fizer tudo certinho, se eu fizer tudo errado, Deus não vai me abençoar. Equívoco. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. O sacrifício do Cordeiro já foi entregue, as bênçãos de Deus já foram derramadas sobre nós. E se nós recebemos alguma coisa, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos algum mérito, é porque é bondade de Deus. Logo, eu não estou negando que nós precisamos estabelecer uma relação de santidade com Deus. Mas isso não é para receber a bênção de Deus, mas é uma resposta à natureza de Deus que nós já recebemos por meio da pessoa de Cristo e do Espírito Santo, porque em nós está sendo compartilhado a natureza de Cristo, e à medida que essa natureza vai tomando posse de nós, vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, nós vamos expressando isso ao mundo. Então essa ideia de relação de mérito com Deus
é uma relação equivocada a respeito do caráter de Deus. Quando a gente vive assim, age assim, é porque nós estamos fazendo de Deus um ídolo conforme a nossa imagem. Se você fizer tudo certo, então Deus vai fazer com que coisas boas aconteçam na sua vida. Não, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma outra ideia equivocada a respeito do caráter e da identidade de Deus é quando nós limitamos Deus à circunstância. Então, se Deus te curar, então Deus é bom. Se Deus não te curar, Deus é mau. Isso é um Deus conforme a sua imagem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo bom e continua sendo Deus. Uma outra compreensão importante sobre essa ideia do Deus que se torna ídolo é que um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Por isso que idolatria são pensamentos indignos a respeito de Deus. Quando nós criamos os nossos próprios ídolos conforme a nossa imagem, nós estamos difamando o caráter de Deus. Então, Deus ele não está limitado à nossa compreensão rasa a respeito de quem Deus é. Então, todas as vezes que eu procuro definir Deus, todas as vezes que eu procuro atribuir a Deus uma definição, eu faço de Deus um ídolo, porque eu atribuo a Ele pensamentos indignos. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus, sabemos a respeito da nossa redenção. A Bíblia é uma revelação a respeito do caráter redentivo de Deus. A Bíblia não define Deus na sua essência. Nós não sabemos quem Deus é de fato, na sua essência, na sua plenitude. Nós sabemos a respeito da nossa redenção. A Bíblia revela o Deus redentivo. Então, tudo que sabemos de Deus, sabemos a respeito da nossa redenção. Então, qualquer tentativa de querer definir Deus, nós vamos fazer de Deus um ídolo. E isso vai nos afastar cada vez mais do seu propósito e da sua essência, do seu verdadeiro significado. Então nós devemos compreender que as Escrituras é uma revelação a respeito do Deus redentivo. Uma outra coisa importante quando nós fazemos de Deus um ídolo é quando nós usamos as coisas para definir quem somos. Então nós se relacionamos com Deus a partir daquilo que nós fazemos, daquilo que você faz. Então, quando você usa as coisas para definir quem você é, não é Deus que te define, mas sim as circunstâncias e as coisas. Então, você é definido a partir do seu dinheiro, a partir da sua profissão, a partir das suas escolhas e a partir das suas decisões. E quem nos define de fato é a Trindade, é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Quando você não tem essa compreensão de que é Deus que nos define, é Deus que nos aperfeiçoa, você faz então de Deus um ídolo, porque você acaba se tornando o seu próprio Deus, você acaba se tornando o seu próprio ídolo. Então são dessas formas que nós podemos tornar Deus em um ídolo. Deus abençoe a sua vida.